Minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. E aos poucos irmãos, a paz para vocês também, viu? Então eu e minha esposa Jocélia e o profeta Daniel que está ali, estamos muito felizes de mais uma vez cooperar com este trabalho, que eu tenho a oportunidade já de 2 vezes, Jocélia já há muito tempo, e nós temos orado, porque um trabalho sincero e de coração puro vale a pena você orar. Um trabalho que você está aí, né? Glória a Deus. Um trabalho para o bem da nação brasileira, vale a pena a gente se dedicar. Então essa é a nossa forma de cooperar, é o que Deus nos deu para fazer. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, o 2º livro. Estou feliz, tenho muitos amigos aqui, muitas irmãs. Irmã Linda é uma amiga pessoal, irmã Miraci, e nós temos uma história junto, história de vitória, história de guerra. Tem uma Débora ali também que é muito especial, viu? Débora do Jean. Tem Carlos ali, que eu não sei onde está, mas é meu amigo de longas datas, sua esposa Sandra. Glória a Deus. Muita gente, então não vou citar o nome. 2 Samuel 6 e versículo 11. Segunda Samuel 6 e verso 11. Quem pode dizer amém? Amém. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Lá no fundo ela pegou, viu? Lá no fundo ela pegou. Deixa eu dizer de novo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e toda a sua família. Amém. Muito bem. A arca do Senhor é o lugar de encontro de Deus com o homem. E ela é construída no deserto. Eu gosto de fundo musical, viu? Aquele piano suave. Eu amo isso, viu? Ela é construída no deserto. E ela é transportada no deserto. Muitas viagens. E ela foi transportada. Acontece que existe uma trajetória da arca. Na morte dos sacerdotes, em Siló, ela sai de Siló e ela deixa um sacerdote para morrer em Siló. Ela é tomada em Ebenezer, aonde soldados israelitas e 2 sacerdotes morrem. Ela é levada à terra dos filisteus, e a primeira vítima na terra dos filisteus é o Senhor dos filisteus, o Deus dos filisteus. Dagon é a primeira vítima da arca em terra dos filisteus. Ali ela passa 7 meses e percorre 5 cidades. As 5 cidades por onde ela percorreu, ela também fez vítimas, ao ponto de os príncipes filisteus de Ascalon, Asdod, Gate, Gaza, Ecrom dizerem: não pode ficar conosco a presença de Deus, porque a mão de Deus é dura sobre o povo filisteu. Então nós temos que liberar ela. E consultaram e aprenderam que para liberar ela, não podiam liberar ela só, mas com uma oferta. E ela é liberada, e ela vai chegar novamente na terra de Israel.
na terra de Israel, na cidade de Bet-Semes, ela chega, é um grande alvoroço, os sacerdotes encontram a arca, porque aquele é o lugar do homem se encontrar com Deus, é o lugar da presença de Deus. E os sacerdotes estão felizes porque voltou para eles a presença. Mas eles mexem na arca, eles tocam nela, eles abrem, e então o Senhor mata muitos homens dentro da terra dos filisteus, na cidade de Bet-Semes. Dali ele é transportada para uma outra cidade chamada Kiriat-Jearim. Naquela cidade ela vai ficar na casa de um sacerdote chamado Abinadab. Na casa de Abinadab ela vai ficar por pelo menos 20 anos. E na saída dela da casa de Abinadab, ela também mata um sacerdote. Nesta morte deste sacerdote, ela é transportada por força para a casa de um sacerdote da casa de Corá, do clã dos coatitas, gente especializada em trabalhar com a presença de Deus. Tem gente especializada em trabalhar com a presença aqui. Tem gente. O nome deste sacerdote de Corá e da clã dos coatitas, lembra-se de Corá? Aquele povo que se levantou contra Moisés e que Deus matou eles, mas que nos Salmos eles disseram: Senhor, até os pardais encontraram casa, e a andorinha ninho para si e para a sua tenda. Junto aos teus altares há um lugar para a minha família também. Deixa eu machucar o tempero devagar, viu? Porque é devagar que o cheiro do coentro com a salsa e cebolinha sobe. Eu gosto disso. Quem gosta? Eu gosto. E na casa deste sacerdote da família de Corá, ela permanece. Só quem é da escola dominical, ela permanece 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou. O Senhor, Davi está sabendo da bênção e ele vem pegar de volta a bênção. E quando a arca vai para Jerusalém, ela não mata ninguém em Jerusalém, mas ela faz uma vítima. A vítima não é morta, mas a vítima fica privada durante toda a sua vida de filhos. O nome dessa vítima, Mical. Ok. Então nós temos um transporte da presença de Deus, da terra de Israel, onde ela sai matando. Na terra dos filisteus são tumores. O original do grego diz que as aldeias fervilhavam de ratos. O nome disso é peste bubônica e mortes. E quando ela volta a Israel, nós temos de novo mortes. Ela passa pela casa de Obed-edom, abençoa, e em Jerusalém ela também faz vítima. Então, por onde a presença de Deus passou, ela feriu e matou. Mas não na casa de Obed-edom. É por isso que vem a pergunta: por quê? Por que que a presença mata? Por que que a presença faz vítimas? E por que que a presença abençoa? Vamos lembrar dos filhos de Eli? A arca é construída no deserto. Moisés, o sacerdote, seu irmão Arão, depois Josué. Ela sempre foi transportada por uma classe específica de sacerdotes que cuidavam dela. Ela nunca matou ninguém no transporte. Ela sai dali depois dos dias de Josué, abre rios, e ela vai ser cuidada por um sacerdote também consagrado. E ela não matou o sacerdote.
E ele ia muito bem cuidando da arca, cuidando da glória, cuidando da presença. O nome dele é Eli. Ele não morre porque ele cuidava da presença. Pelo contrário, ele vivia, comia, bebia e se vestia por causa do seu ofício. Ele estava abençoado por causa da presença de Deus, até que lhe nasceram os filhos. E há algo muito forte aqui, é que o homem era homem consagrado de Deus, sacerdote de Deus, instrumento de Deus, vaso de Deus, mas quando os filhos nasceram, ele desviou. O que é isso? São pais que, para encobrir o erro dos filhos, desviam. São pais que, para encobrir a transgressão dos filhos, também participam do pecado do filho. São pais que dizem, mentem para a mãe o que o filho está fazendo à filha. São mães que mentem para o pai o que a filha e o filho está fazendo. Então você ia muito bem, até que o teu filho nasceu, você não conseguiu controlar e entrou no mesmo pecado dos filhos. Observe que o pecado de Eli não é pecado ativo, é pecado passivo. Ele não participa da prática dos filhos Ofni e Finéias, mas ele não repreende. E é aqui que eu tenho o tema dessa mensagem: ganhada de presente nas madrugadas. Não deixe sem repreensão aqueles que você ama, assim os livrará da morte. Então, eles nascem na casa. Quando Ofni e Finéias nascem, eles nascem na casa de Deus. Eles nascem aonde está a presença de Deus. O que separava eles da glória de Deus eram cortinas. Se acostumaram a presença em casa, a culto em casa, a glória em casa, a altar com sacrifício, a fogo no altar, a brasas ardendo. São filhos que nascem no lar aonde Deus está, mas parece que se acostumaram com a glória de Deus, com a presença de Deus, e isso tornou a presença algo comum para eles. São muitos os casos de filhos que nasceram com tudo isso. São muitos os casos de filhos que sabem os hinos da harpa, do cantor cristão, faziam cultos domésticos, oravam de joelhos, jejuavam. São muitos os casos dos filhos de crente que a mãe tem que buscar escondido na cadeia, numa prisão, escondido dos pais. São muitos os casos. Mas aqui tem mãe que não vai entrar no pecado da passividade com os filhos. Tem mãe guerreira que vai para cima, vai com fé, vai com força, vai com coragem, pegou as armas, vai lutar contra o pecado e não contra o pecador, e não vai se deixar levar por um amor entre aspas que defende e não corrige. Você dá um glória, eu bebo água. Eli não teve coragem de repreender os seus filhos, e foi por esse motivo que eles morreram. Quando nasce uma criança, eles dizem Icabode, a glória de Deus se foi mesmo, porque o pecado leva embora a glória de Deus. O que é o pecado? O pecado é aquilo que o profeta Natan falou diante do rei Davi, contando uma parábola. Tinha um homem rico e um homem pobre, e tinha um rebanho de ovelhas, e também tinha um viajante. O homem rico, Davi; o homem pobre, Urias; a ovelha, Betseba. Quem é o viajante? É o pecado. Entra na sua casa, come, dorme. Quando ele vai embora, a
consequência sua. Nos dias de Saul, a arca de Deus ficou esquecida 40 anos, porque tem reis, líderes, sacerdotes e pastores que reinam, mas reinam sem a glória de Deus. Reinam sem envolvimento, reinam sem relacionamento, reinam sem chorar, reinam sem lenço, reinam sem joelho, reinam sem vida. São administradores. Administradores de empresa, reinando no altar de Deus. Sabe por que Saul reina sem a arca? Porque ele tem um profeta. E quando eu tenho um profeta, eu não preciso buscar Deus. Eu peço oração profeta, o profeta profetiza para mim, está tudo certo. Mas no dia que o profeta morrer, você vai buscar quem? Quando o teu profeta morrer, você que não quer ter relacionamento com Deus, você vai buscar quem? Eu digo, você vai buscar a feiticeira, você vai buscar cartomante, você vai buscar quem joga carta, buço, bola de cristal. E com isso você está buscando a morte para você. Na casa de Abinadab, o sacerdote, ela entrou e ficou encostada há muitos anos, quase 20 anos. Naquela casa você não ouve dizer que Deus abençoou. Você não ouve dizer que naquela casa tem cura. Você não ouve dizer que naquela casa alguém vai para a universidade, passa no vestibular. Naquela casa você não ouve dizer que um comércio vai para frente, que a loja que abre prospera. Você não ouve dizer que nada aconteceu naquela casa. Por quê? Porque eles têm a presença, mas não se envolvem com ela. Ela é um objeto para se temer e ficar de lado. Aí Deus pega o reino de Israel e dá para um homem que ele foi escolher no meio do mato. Deus falou para o profeta Samuel: pega o teu vaso de azeite e vem, porque eu já preparei um homem que tem um coração que me agrada. Você vai ungir ele, vai na casa de Jessé. E quando ele vai para a casa de Jessé, chega lá com um vaso de azeite e diz: cadê o homem que eu vou ungir? Vai passando os filhos de Jessé e não tem ninguém ali. Por que que Deus manda um profeta do quilate espiritual de Samuel na casa de Jessé, quando Deus sabe que o homem que ele quer não está na casa de Jessé? É porque o maior profeta vivo na época, que era Samuel, ia estar na sua sala fazendo um culto. Quem que você vai chamar para esse culto? Seus filhos. Por que que Jessé não chama Davi? Porque tem pai e mãe que tem vergonha do filho. Tem vergonha do filho. Meu filho não parece comigo, fruto do meu pecado. Sabe o que eu vou fazer com meu filho que não parece comigo, que não é bonito? Aquele filho que me envergonha, que me dá dor de cabeça, sabe o que eu faço com ele? Eu vou colocar